Lição 6. O livro de Ester. Introdução. Concluímos o estudo de Ruth. Nesta lição iniciamos o estudo do livro de Ester. Ruth é cheio de referências expressas ao nome de Deus. Ester, por sua vez, tem como característica singular, e sempre destacada, a completa ausência do nome de Deus. Nem por isso o agir divino deixa de estar patente no livro. Ester não contém alusões diretas ao Deus da providência, mas nos apresenta uma história cujo roteiro é por inteiro uma manifestação da providência de Deus. Primeiro tópico, a organização do livro. Ponto 1. A categorização de Ester. Da mesma forma que Ruth, Ester pertence aos escritos, os 11 livros que compõem a terceira seção da Bíblia hebraica. E nesta seção, também ao lado de Ruth, integra os Megilot, os 5 livros curtos lidos anualmente nas festas judaicas. As categorizações de Ruth e Ester também são semelhantes na Bíblia cristã, na qual figuram entre os livros históricos. Por sua reconhecida canonicidade, Ester compõe o conjunto da revelação divina escrita, completa e perfeita, 2 Timóteo 3, 16 e 17. Ponto 2. Características literárias. O livro de Ester tem 10 capítulos. Dentre suas características literárias destaca-se sua objetiva historicidade, vista na expressa referência ao rei persa, Assuero, Ester 1, e em vários outros detalhes factuais, além de seu caráter de fonte primária para a festa de Purim, anualmente celebrada pelos judeus, Ester 9, 20 ao 32. O estilo narrativo é menos dialógico que o de Ruth. O texto é mais do narrador que dos personagens. Ponto 3. Autoria e data. O autor de Ester é desconhecido. Muitos estudiosos consideram que o livro foi escrito por um judeu que viveu na Pérsia, pelo fato de o autor demonstrar amplo conhecimento da cidade de Suzã e de sua estrutura, e de importantes documentos do Império Persa. Considerando essa possível autoria e algumas evidências internas, acredita-se que o livro seja datado ainda do século V a.C., por volta de 460 a.C., logo após a morte de Assuero, ocorrida em 465 a.C. Outro fator levado em conta para essa datação é de ordem linguística. O autor empregou algumas palavras persas em meio ao hebraico, mas não fez uso algum de expressões originárias do grego, o que revela um estilo anterior à ascensão da Grécia sobre a Pérsia, que se deu com Alexandre, o Grande, em 330 a.C. Segundo tópico, o contexto histórico. Ponto 1. O povo hebreu no exílio. Para uma melhor compreensão do contexto histórico do livro de Ester é importante mencionar o final do período da monarquia do povo hebreu. Em 722 a.C., houve a queda do reino do norte sob os assírios, segundo Reis 17, 6. Pouco mais de 100 anos depois, Judá, o reino do sul, foi levado para o cativeiro babilônico em 3 levas, 605, 597 e 586 a.C. Conforme Jeremias havia profetizado, o exílio na Babilônia duraria 70 anos, Jeremias 25, 11, 29, 10 ao 14. Foi um período em que Deus tratou com Judá, principalmente para extirpar a idolatria que havia contaminado a nação, Ezequiel 36, 16 ao 25. Deus abomina todo o pensamento, sentimento e comportamento idolátricos, Romanos 1, 18 ao 25. Por isso, nada em nossa vida pode ocupar o lugar que pertence a Ele, 1 João 2, 5 ao 17. Ponto 2. O fim do exílio. Ao mesmo tempo em que julgava Judá por sua idolatria, o Deus eterno, juiz de toda a terra, exercia seu justo juízo sobre a Babilônia, por sua iniquidade, Jeremias 25, 12. Antes, já havia julgado a Assíria, como profetizado por Naum, Deus não tem o culpado por inocente, Naum 2, 3. Em 539 a.C. Ciro venceu os babilônios, e anexou seu território ao Império Persa. Logo no primeiro ano de reinado, despertou o Senhor o espírito de Ciro, rei da Pérsia, e o fez decretar o retorno do povo judeu para Jerusalém, Esdras 1, 1 ao 3. Daniel havia se humilhado diante de Deus, jejuando e orando fervorosamente para a restauração de Jerusalém, confessando os pecados da nação de Israel, Daniel 9, 1 ao 19. O ensino bíblico a respeito de nosso relacionamento com as estruturas de poder terreno é sempre confiar na soberania divina, buscando com humildade a intervenção de Deus em nosso favor, segundo Crônicas 7, 14. Agindo assim,
poderemos ter uma vida quieta e sossegada, em toda a piedade e honestidade, e contribuir para o cumprimento do maior propósito de Deus, que é a salvação de todos os homens, inclusive dos que não governam segundo os valores divinos. 1 Timóteo 2, 1-4. Ponto 3. O pós-exílio. Esther registra fatos ocorridos na capital do Império Persa, Susã, entre o primeiro e o segundo retorno dos judeus para Jerusalém. Estima-se que mais de 1 milhão de judeus viviam na região da Babilônia. Mesmo com o decreto de Ciro, que permitia a volta para Jerusalém, a maioria absoluta dos judeus decidiu pelo que lhes parecia mais cômodo, permanecer nas cidades que ocupavam na Babilônia. Somente cerca de 50 mil voltaram para Jerusalém no primeiro grupo, liderados por Zorobabel, Esdras 1, 5 e Esdras 2, 64 e 65, no segundo ano do reinado de Ciro, 538 a.C. Esse período da história é narrado do capítulo 1 ao capítulo 6 do livro de Esdras. Entre o capítulo 6 e o capítulo 7 há um intervalo de aproximadamente 60 anos. É na segunda metade desse período que se passam os fatos do livro de Esther, 483 a 473 a.C. Terceiro tópico, propósito e mensagem. Ponto 1. A providência divina. O principal propósito do livro de Esther é registrar o cuidado providencial de Deus com o seu povo, a despeito de suas escolhas fora de seu propósito. Ao decidirem permanecer na Babilônia, sob os domínios do Império Persa, os judeus olharam para a estabilidade que imaginavam ter conquistado, não apenas no aspecto econômico, mas também cultural, social e religioso. Os persas tinham fama de benevolência com os povos que dominavam, principalmente quanto à liberdade religiosa. O retorno a Jerusalém exigia renúncia e disposição para uma viagem penosa e para a dura reconstrução de uma cidade totalmente destruída. Para muitos, pareceu melhor ficar na Babilônia, a caminho que ao homem parece direito, mas o fim deles são os caminhos da morte. Provérbios 14, 12. Ponto 2. Uma falsa estabilidade. Esther nos transmite como mensagem o perigo de confiar nas falsas estabilidades que as estruturas do mundo nos oferecem, e costumam parecer mais vantajosas. Estava tudo indo muito bem em Susã, até surgir a ordem de extermínio total dos judeus, Esther 3, 7-13. A falsa segurança foi embora. O povo de Judá dependia novamente da intervenção divina para sua sobrevivência. Esther nos mostra Deus agindo mais uma vez, movendo as estruturas humanas. Agora, no grande e poderoso Império Persa. Seja qual for a circunstância, é melhor confiar no Senhor do que no homem. Salmos 1, 8, 8 e 9. Ponto 3. A festa de Purim. O livro de Esther tem como propósito, também, registrar a instituição da festa de Purim, ordenada por Mardoqueu depois do grande livramento que os judeus receberam, Esther 9, 20-28. Purim é o plural da palavra pur, lançar sorte. Conforme Esther 3, 7, Amon lançou sorte para fixar o dia da morte dos judeus. A festa comemora a frustração desse nefasto plano diante da providencial ação divina para a libertação de seu povo. A soberania de Deus não encontra limites. Ele age em qualquer época ou lugar para cumprir seus propósitos. Conclusão. O livro de Esther nos lembra de que vivemos neste mundo, mas não devemos confiar em suas estruturas. Todos os reinos deste mundo passarão. Daniel 2, 37-45. Por isso, a palavra de Deus diz que a nossa cidade está nos céus, donde também esperamos o Salvador, o Senhor Jesus Cristo. Filipenses 3, 20.